A paz do Senhor, povo de Deus, em nome de Jesus, quem fala com vocês é seu irmão em Cristo, pastor Itamar Batista. Nós estamos aqui na presença do Senhor, para mais um estudo da palavra de Deus, e hoje nós vamos falar a respeito do Espírito Santo de Deus. Amém? Você que tem a Bíblia na sua casa, crê em Deus, crê na palavra do Senhor. Você também que ainda não acredita, mas gostaria de aprender algumas coisas de Deus, é uma grande oportunidade para você aí, em nome de Cristo, aprender de Jesus. Vamos falar aqui, primeiramente, da pessoa do Espírito Santo. Amém? Pessoa do Espírito Santo. Os nomes, Primeiramente, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de São João. Pega a tua Bíblia aí. Eu vou fazer esse estudo bem devagar para que você possa, na tua casa, ir procurar esses versículos bíblicos. Capítulo 20 de São João. Abre aí. É um texto muito conhecido. Nós vamos falar primeiramente da pessoa do Espírito Santo. Capítulo 20, versículo 22. Olha o que diz a palavra do Senhor. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Jesus soprou sobre eles para que eles pudessem receber o Espírito Santo. Então, o primeiro nome que nós vemos aqui do Espírito Santo é Espírito Santo. Então são nomes que são dados ao Espírito Santo. Então o primeiro nome que é dado, a terceira pessoa da Trindade, é Espírito Santo de Deus. Espírito Santo. São João 20, 22, que diz assim: E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Quer dizer, o primeiro nome da terceira pessoa de Deus se chama Espírito Santo. João 20, 22. Amém? Então está aí. Vamos agora para o segundo nome. Abre em João 14, 17. Muito facinho, João 14, 17. Olha o que diz aqui. O próprio Jesus dizendo. O segundo nome, Primeiro foi Espírito Santo. Para você que está entrando agora, estamos fazendo um estudo aqui sobre o Espírito Santo. Você que tem interesse, Então, o primeiro nome que é dado da terceira pessoa de Deus é Espírito Santo, O primeiro nome que é dado à pessoa da terceira pessoa de Deus é Espírito Santo. Jesus assoprou sobre eles e disse: Recebeu o Espírito Santo. João 20, 22. Vamos para o segundo nome, João 14, 17, que diz assim, olha, o próprio Jesus dizendo: O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Está vendo? Então, o segundo nome é Espírito da verdade. O primeiro, Espírito Santo, e o segundo nome, Espírito da verdade porque ele é de Deus. Nós estamos falando hoje da terceira pessoa de Deus, Espírito Santo. Então, o primeiro nome é Espírito Santo e o segundo nome é Espírito da verdade. Ele é santo e também é verdadeiro. Amém? João 14, 17. Pode procurar na sua Bíblia. Muito obrigado a nossa irmã Lúcia Ribeira, que está conosco, minha irmã. Que Deus possa abençoar você nesse dia maravilhoso. Vamos para o terceiro nome, que é dado à pessoa do Espírito Santo. Abre aí a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 1. Isaías é um livro tão facinho de achar, capítulo 1. Eu vou dar tempo de vocês achar aí.
Estou fazendo bem devagar esse estudo aí, para que vocês possam aí marcar e meditar. Isaías 1, 11, 2. Olha que facinho. 11, ó, Isaías 11, capítulo 1, versículo 11. É isso mesmo, ó, 11. Isaías, isso, capítulo 11, tá? Não é primeiro não, Isaías 11. Deu tempo já, né? Isaías 11. Então, o terceiro nome que é dado ao Espírito Santo, olha, Isaías capítulo 11, versículo 2. Olha bem, e repousará sobre ele o Espírito Santo do Senhor, o Espírito da sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho. Tem muitos nomes Espírito Santo, né? Mas olha aí, o terceiro nome que fala é Espírito da sabedoria. Né? O primeiro nome é Espírito Santo, Espírito da verdade e Espírito de sabedoria. Isaías 11, versículo 2. Marca para você fazer um estudo aí. O quarto nome dado ao Espírito Santo, você vai abrir agora em 1 Pedro 4, versículo 14. Lá quase no finzinho da Bíblia. 1 Pedro 4, versículo 2. Isso. O quarto nome dado ao Espírito Santo. Olha aqui. Capítulo 4, versículo 2. Facinho de achar. 4, versículo 14. 4, 14. Olha aí. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14. Se pelo nome de Jesus Cristo sois bem-aventurados, olha aqui, ó. Se pelo nome de Jesus Cristo se pelo nome de Cristo sois superados, bem-aventurados sois, porque sobre vós reposa o Espírito da glória de Deus. Quer dizer, o quarto nome é Espírito da glória de Deus. Está vendo, meus irmãos, que maravilha? Espírito da glória. O quarto nome que é dado ao Espírito Santo é Espírito da glória. Amém? 1 Pedro 4, 14. Agora o quinto nome é em São João 14, 16. Vamos lá. São João, capítulo 14, versículo 16. 14, 16. Olha que bênção de Deus, né, irmãos? 14, 16. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. 14, versículo 16. É isso mesmo. Olha. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, que fique convosco para sempre. Está vendo que bênção, meus irmãos? Que bênção de Deus. Espírito Conselheiro. Está vendo? Agora vamos falar agora sobre a personalidade do Espírito Santo. Quem gosta de estudo do Espírito Santo não vai sair da telinha aí. Nós vamos terminar já já, tá bom? Nós falamos dos nomes que é dado ao Espírito Santo. O primeiro nome que é dado ao Espírito Santo, olha bem, Espírito Santo é o primeiro. Espírito da verdade, Espírito da sabedoria, Espírito da glória e Espírito conselheiro. Apenas 5 nomes, tem mais, né? Muito mais, mas apenas 5 nomes. Nós estamos fazendo esse estudo aqui sobre os nomes do Espírito Santo, da terceira pessoa de Deus. Agora vamos falar sobre a personalidade, né? Personalidade do Espírito de Deus. Abre Mateus, capítulo 3. Deixa eu ver aqui se eu não errei. Mateus 3.
3:16. Vamos lá. Pega a tua Bíblia aí. Não tenha preguiça de pegar a Bíblia, né? Pega, abre ela já cedinho aí. Vai lá no Mateus 3:16. Vai ter uma revelação tremenda para você aqui, tá? Olha aqui. Talvez já você até leu, mas a palavra de Deus ela é tremenda a cada manhã. 3, versículo 16. Olha, aqui está falando sobre o batismo de Jesus. Quando João foi lá, Jesus veio a ele, né? E Jesus falou, João disse, Senhor, eu que tenho que ser batizado por ti, mas tu vem a mim? Eu não sou digno nem de desatar a sandália dos teus pés. Mas Jesus falou, não, João, eu tenho que batizar para cumprir a Escritura Sagrada. Amém? Então vê aí, olha aqui, ó, 3:16. Agora, aqui está falando, não é do nome do Espírito Santo, está falando de personalidade. Olha aqui, ó. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dizia dos céus, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então aqui nós tivemos aqui a manifestação das 3 pessoas. O Pai que falou lá dos céus, este é meu Filho amado. Jesus que estava fisicamente entre nós. E o Espírito de Deus, a manifestação do Espírito Santo, vindo como uma pomba descendo sobre Jesus para confirmar. Então aqui nós vemos as 3 pessoas atuando. Deus falando dos céus, o Espírito Santo descendo em forma de uma pomba sobre a vida de Cristo, né? E Jesus fisicamente entre nós que estava ali se batizando. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Então nós vemos aqui a personalidade. Personalidade. Amém? Estamos falando agora de personalidade. Deus falando, Jesus fisicamente entre nós batizando, e o Espírito de Deus descendo em forma de uma pomba sobre a vida de Jesus Cristo. Agora vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos lá. Se eu não errei, vai estar certo. Amém, meus irmãos? 1 Coríntios, capítulo 2. Pega a tua Bíblia aí. 1 Coríntios, né? Olha lá. Capítulo 2. É facinho de nós achar. 1 Coríntios 2. Oh, Deus maravilhoso esse Deus, hein, irmãos? Amém? Capítulo 2. Se eu não errei, é aqui mesmo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Olha que palavra tremenda. Olha bem, meus irmãos. Capítulo 2, 12. Mas não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que pudéssemos conhecer que nos é dado gratuitamente por Deus. Palavra tremenda, né, irmãos? Palavra tremenda, né, irmãos? Quer dizer, o Espírito de Deus, olha bem, quando fala de personalidade, fala da pessoa dele. Aqui está falando da pessoa. O Espírito Santo de Deus, ele é, meus irmãos, pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Nós sabemos disso, mas temos que estudar para que nós podemos ter mais conhecimento na palavra de Deus. Agora vamos ver aqui, meus irmãos, aos Efésios 4:30. Abre lá, pega a Bíblia, pega lá.
Abre lá os Efésios, vamos lá. Aos Efésios, capítulo 4, versículo 30. Depois eu vou explicar para vocês no final aí, tá bom? Aqui que está servindo esse estudo, meus irmãos. Efésios, capítulo 4, 30. Olha aqui, ó. Preste bem atenção. Aqui é tremenda essa palavra, hein, irmão? Aqui, ó. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção, da vinda de Jesus. Então, o que a Bíblia nos orienta? Para nós não entristecer o Espírito Santo. Aonde nós estiver, aonde nós andar, nós passar, nós não podemos entristecer o Espírito de Deus. A nosso irmão presbítero Sérgio, a nossa irmã Sara, amém? Deus abençoa. Olha, a Bíblia nos orienta a nós não entristecer o Espírito Santo. Eu sei que nós passamos por grandes aflições, por grandes lutas, dificuldades, não é fácil. Mas a Bíblia nos orienta a nós a não entristecer, porque Ele é uma pessoa. Amém? Último item, meus irmãos, capítulo 1 Coríntios, eu não sei se vai dar aqui para nós ver, deixa eu ver aqui. 1 Coríntios, capítulo 12, né? Vamos ver lá, acho que eu marquei um pouco meio próximo, né, do final do papel. Vamos ver, capítulo 12. Deixa eu ver lá. Capítulo 12, 1 aos Coríntios. 12. Deixa eu ver lá. Acho que é versículo 3. O Espírito Santo, você sabia que ele tem sentimento? Que nem nós, quando alguém faz alguma coisa para nós entristece, né? Vai ser a mesma coisa no Espírito Santo. Capítulo 12. É isso mesmo. Isso. Capítulo 12, versículo... Isso. Então, o que nós vamos dizer aqui, ó? As personalidades do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Amém? Você medita aí. O Espírito Santo, ele tem conhecimento. O Espírito de Deus, ele tem sentimento. Por isso que nós não podemos entristecer ele. E o Espírito Santo também, ele tem vontade. Amém? O Espírito Santo tem vontade. Assim como nós temos vontade de ser abençoado, né, irmão? O Espírito Santo tem a vontade de trabalhar na tua vida. De trabalhar na nossa vida. De fazer uma obra maravilhosa na nossa vida, mas nós temos que dar lugar para o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Tá? Se nós não damos lugar para que ele trabalhe na nossa vida, não tem como ele operar na nossa vida. Aqui está falando a respeito dos dons espirituais, capítulo 12, né? Ele quer nos encher dos dons. Ele quer nos usar tremendamente na palavra, o dom da palavra, nas revelações, né, irmãos? Nos dons de cura, de milagre, de maravilha, da profecia. Ele tem vontade de nos usar tremendamente. Mas quando nós não damos lugar, ele se entristece. Quando nós se afastamos, ele se entristece. Então, só para reprisar esse estudo aqui, primeiro eu vou falar de pessoa. O Espírito Santo é santo, é Espírito da verdade,
é espírito de sabedoria, espírito da glória e conselheiro, e tem muito mais coisas que o Espírito Santo é. Agora, quando se fala de personalidade, ele é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, ele tem conhecimento, ele quer nos dar conhecimento cada vez mais através da palavra. Conhecimento para o bem, para que nós podemos ganhar almas para Jesus, para que nós podemos, quando nós abrir a nossa boca, as almas se converter, Deus fazer uma coisa tremenda, meus irmãos. Ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele tem sentimento, nós não podemos jamais entristecer o Espírito Santo. Amém? Porque ele é uma pessoa, da terceira pessoa de Deus, que Deus colocou na nossa vida, para que nós podemos fazer a obra do Senhor. É uma promessa que Jesus fez. Eis que eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito de Deus, para que vocês não andem só. E essa pessoa, meus irmãos, do Espírito Santo, um dia você recebeu, eu recebi, nós recebemos. Então o Espírito Santo, ele tem sentimento. Quando nós começamos a fazer algo que não é da vontade de Deus, ele começa a se entristecer dentro de nós. Ele para de se manifestar na nossa vida. E também o Espírito Santo, ele tem vontade que você seja uma tocha de fogo na mão dele. Ele quer que você tenha muito conhecimento. Então, o que está acontecendo nos dias de hoje, meus irmãos? Nós não estamos dando lugar mais para o Espírito de Deus. O nosso tempo, muitas das vezes, ele fica ligado em outras coisas que são da terra. Outras coisas que não traz nenhum benefício para a nossa vida. Então, o Espírito Santo, como é uma pessoa, ele tem sentimento, ele se entristece. Amém? Guarda esta palavra dentro do teu coração, meu irmão. Lembra que dentro de você tem a terceira pessoa de Deus e que você não pode jamais entristecer. E quando acontecer alguma coisa que, por uma falta de vigilância a qualquer momento, porque nós somos falhos, nós somos pecadores diante de Deus, peça perdão a Jesus, ó Senhor. Faça como Davi fez no Salmo 51. Senhor, cria em mim, Senhor, um coração puro. Senhor, renove em mim um espírito reto. Senhor, não me tira da tua presença, não me lance fora da tua presença, Senhor. Senhor, e não retiras de mim o teu Espírito Santo, Senhor. Davi falhou. Davi, ele errou. Mas Davi foi humilde. Ele se arrependeu, ele pediu perdão. Alguém pode dizer, pastor, mas Saul pecou. Por que ele não se redimiu? Porque Saul não era humilde. Saul não tinha o coração aquebrantado. Amém? Senhor, Sansão, ele tinha força. Amém? Só que quando o Espírito de Deus se apoderava de Sansão, depois que ele ia lá e acabava com os filisteus, ele ficava dizendo, ó, tá vendo como é que eu sou? Né? Ele ficava se gabando daquilo que ele tinha feito, que aquela força que entrava nele não era dele, era do Espírito Santo. Qual é a diferença entre Sansão e José?
José tinha caráter, Sansão não. Amém? Ele ficava se gabando, olha o que eu fiz, tá vendo? Eu acabei com os filisteus. Tá vendo? Né? E qual ele sofreu muito, meus irmãos, Sansão, e quase que ele perdeu a salvação. Então não vamos esquecer nunca que dentro de nós, que cremos em Deus, que se arrependemos, que se convertemos a Deus, tem a terceira pessoa de Deus, e nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar e que você possa guardar esse estudo dentro do teu coração. E foi um estudo pequenininho, mas foi o que Deus quis falar conosco nesta manhã. Que Deus possa te abençoar, que essa palavra pode levar você cada vez mais para cima, mais perto, mais próximo de Deus, para que você comece esse ano que está findando, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, cheio da glória de Deus, com mais temor, com mais reverência ao Espírito de Deus que está na tua vida. Para que você comece esse ano dizendo: Jesus, eu quero ser fiel à tua palavra. Cada dia, cada vez mais que passar, eu quero mais ser fiel à tua palavra, Senhor. Para que nós tenhamos cada vez mais temor à pessoa do Espírito de Deus na nossa vida. Para que nós podemos fazer muitas coisas para Jesus, ganhar muitas almas para Jesus. Né? E como diz a Bíblia Sagrada, aquele que consegue converter e salvar uma alma, brasas de fogo são amontoadas na tua cabeça. Oh, glória! Que Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.